Bora. Vamos prosseguir então. Aí, conforme o pessoal for chegando, né, o Pedro vinha, acho que só falta ele, né? É. Tá É. certo, então a gente vai para essa. Ah, tá aqui, ele mandou o pedido de entrada. Então a gente vai prosseguir com a segunda parte da aula. Vou colocar aqui. Só um instantinho, gente. Esse fone de ouvido tá massacrando minha orelha, coitada. Vocês vão ter aula ainda daqui a pouco com outro professor? Acho que sim. Sim, 10, parece que E é a 10 e Lana, meia né? com o tio. A Não, e com o tio Everaldo também. nossa aula vai até que A horas Lana não mesmo, vai dar. gente? Que já me fugiu. 8h45. Temos pouco tempo. 45. Já são 8h26. 8h26. Tá, só tá carregando aqui. Ah, já. Vamos aqui. Isso aqui a gente já viu, né? Uhum. Sim. Ah, eita, passei muito. Pois é, então falamos do primeiro presidente da província, né, Clemente Malcher, empossado pelos... Hello. E aí, Pedro, bem-vindo novamente. Estava me sentindo sua falta. Eba, que bom. Tá bom, então a gente falou agora há pouco sobre o Clemente Malcher. Então, como o governo dele desagradou, então logo foi chamado um segundo presidente da província, que foi o Francisco Vinagre. E, ironicamente, Francisco Vinagre ele acabou fazendo a mesma coisa que o governo anterior, né? Que o Clemente Malcher. Então, tudo isso que ele fez, o Vinagre fez a mesma coisa. Deixa eu ver. Isabelle, lê pra gente, por favor. O segundo cabano a assumir o governo foi Francisco Vinagre, em 21 de fevereiro de 1835. Assim como seu antecessor, Malcher procurou limitar o avanço do movimento cabano, sobretudo os indivíduos mais radicais. Além disso, ele reafirmou que era contrário à independência do Grão-Pará em relação ao Brasil. Certo. Segundo esse parágrafo aqui, né, tem um ponto que é importante que assemelha ele ao governo anterior, né, ao Clemente Malcher. O que vocês podem destacar aí desse parágrafo? Que ele fez a mesma coisa que foi ruim do primeiro governador Cabana. Sediou aos portugueses. Muito bem. E o que mais? Limitou o avanço do movimento cabano. Isso. Então ele não deixou com que, especialmente as pessoas mais radicais do movimento, né, elas conseguissem os seus objetivos. Então, todas as pautas do movimento que eram mais populares, que eram mais ligadas aos mais pobres, ele não deixou avançar. Então, isso mostra que Francisco Vinagre ele era mais ligado às pessoas mais ricas ou às pessoas mais pobres? O que vocês acham? Ricas. Ricas. Isso, ele era ligado às elites também, né? Aos mais ricos. As pessoas mais ricas. Exato, né? Então, isso também fez com que o governo dele fosse desaprovado pelos cabanos. E ele também começou a perseguir as pessoas que eram contra o movimento e ele também reafirmou a sua fidelidade à monarquia, né? Ele disse que ele era contrário à independência do Grão-Pará em relação ao Brasil, ou seja, né? O que isso quer dizer com isso? Que ele reconhecia a autoridade do governo imperial, né? Do governo do Brasil no Rio de Janeiro, que o movimento era contra, né? A maior parte das pessoas era contra essa ligação do Grão-Pará com o governo central, tanto que quando o movimento da cabanagem estourou, né, o objetivo era esse, né, colocar um governo independente, né? Então Vinagre
ele reconheceu esse governo no Rio de Janeiro, né? Ou seja, né? Aquele tudo ali do movimento serviu para nada, já que ele reconhecia devia obediência ao governo imperial, né? Então, o que ele estava fazendo ali? Então, o movimento cabano perdeu mais força com o governo de Vinagre, né? Aconteceram várias outras tretas ali durante o governo dele. Vamos passando aqui. Parem de riscar a tela, por favor. Vamos prosseguir aqui. Tio, Oi? Ei, tio. e o outro e o outro nome? Que nome? Aquele outro nome que foi citado depois dos dois nomes dos presidentes da província. Eduardo Angelim. O Eduardo Angelim ainda vem. Vai ser o terceiro. Depois que o Francisco Vinagre sair, que Eduardo Angelim assume. Mas tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês antes, que aconteceram durante o governo de Francisco Vinagre, que é importantíssimo. Foi antes do Eduardo Angelim assumir. Tá. Preste atenção aqui. Deixa eu só colocar aqui. E nesse tipo, sair é morrer. Não, sair do governo, eles saíram, né? Deixaram de ser presidente da província. Né? Então, Entendi. quando fala sair, nem sempre significa que ele vai ser morto. Ei, tio. Oi. Nada não. Tá bom. Então, aqui, vamos entender uma coisa, tá? Observe aqui essa primeira imagem, que é o que vai nos interessar agora. Então, o governo do Grão-Pará antes da cabanagem. Então, quem governava o Grão-Pará era esse cara aqui. Bernardo Lobo de Souza era o presidente da província. E o Bernardo Lobo de Souza, ele tinha um vice, que é... Qual o nome dele aqui na tela? Leia aí. Ângelo Custódio. Ângelo Custódio. Custódio. Muito bem. Então, antes da cabanagem, o presidente da província era o Bernardo Lobo de Souza, que foi morto, que a gente comentou semana passada, e o vice dele era Ângelo Custódio. O que aconteceu, né? Então, Ângelo Custódio, na condição de vice-presidente da província, ele pensou o seguinte: poxa, se eu sou o vice-presidente da província e o presidente da província morreu, né? Seria o governador, né? Vamos usar o termo atual, né? O governador morreu, quem assume sou eu, né? Lembra quando a Dilma saiu do governo? Quem foi que assumiu a Dilma Rousseff quando ela deixou de ser presidente? Temer. Lula. Ele era o quê? O Temer. O Temer, né? Ele era o quê da Dilma? No governo? Vice. O Amigo. vice, né? Amigo da onça, né? Ele era... Desculpa. Ele era o vice-presidente, né? Então, ele assumiu o governo. Nesse caso, por direito, né? Segundo a ordem sucessória, se o presidente da província foi morto, né? Morreu, quem assumiria seria Ângelo Custódio, o vice. Então, Ângelo Custódio ele começou todo o movimento para tentar se colocar no poder e acabar com os cabanos. Então, o que ele fez? Ele foi aqui no Maranhão. Venho para cá para essa segunda imagem. Ele veio para cá para o Maranhão. O governador do Maranhão, o presidente da província do Maranhão, ele tinha medo também na cabanagem, que a cabanagem se expandisse para cá para o Maranhão. Acabou acontecendo isso, mas não tão forte quanto foi aqui no Grão-Pará. Então, tanto o presidente da província do Maranhão quanto de outras províncias tinham medo, né, de que o movimento da cabanagem acabasse se espalhando para as suas províncias, né? Então, com o apoio do governo do Maranhão, Ângelo Custódio, que era o vice, né, presidente, ele veio para cá, para o Grão-Pará, para cá, para a cidade de Cametá, certo? E aqui em Cametá, ele se autoimpossou presidente da província. Então, olha que louco, né, que aconteceu enquanto os cabanos estavam aqui em Belém e o Clemente Malcher estava governando aqui, o Ângelo Custódio
também se tornou presidente da província, se impulsou presidente da província com o apoio da polícia militar, com o apoio do presidente da província do Maranhão. Estão entendendo? Então, estão conseguindo acompanhar? Sim. 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 Então, olha que louco, né? Então, durante esse período, houve 2 presidentes da província. Um em Belém, que era o presidente Cabano, né? Que é esse carinha aqui. Cadê? Deixa eu voltar. Não consegui voltar. Ah, aqui. Francisco Vinagre estava em Belém, que era Cabano. E em Cametá estava o vice dele, o vice do presidente morto, né? Lobo de Souza, que era o Ângelo Custódio. Certo? Vamos ler aqui esse trecho. Giovana, lê pra gente, por favor. Tá. Enquanto isso, Ângelo Custódio, vice-presidente de Lobo de Souza, com a ajuda de tropas vindas do Maranhão, se encaminha a Cametá e é nomeado presidente da província. Note que Malcher continuou no poder em Belém, mas Custódio nomeou-se também presidente, alegando seu direito de vice do presidente Lobo de Souza. Muito bem. Vamos ver se o governo central do Brasil aceitou. Lembra? Aqui, vemos aqui o mapa do Brasil, como era na época, né? Então veja que a divisão territorial do Brasil era diferente do que é hoje. Olha o Grão-Pará aqui, bem grande, né? O Pará ainda continua muito grande, né? Amazonas e o Pará são os maiores estados do Brasil. Então, só recapitulando, né? Então, enquanto aqui em Belém... O único problema é que não é muito reconhecido, né? Infelizmente é isso que acontece, né? O Pará, Amazonas, a região norte, ela não recebe o reconhecimento que merece, né? Enfim, então, enquanto aqui em Belém, quem governava Belém mesmo, segundo aqui o que a gente está vendo? Francisco Vinagre. Isso. Que era o presidente da província impostado pelos cabanos, né? O segundo governo cabano. E em Cametá, quem foi que se impostou o presidente da província? Ângelo Custódio. Ângelo Custódio. Certo. O governo brasileiro, do Brasil todo, ele era sediado aonde mesmo nessa época? Olha aqui. Olha aqui na imagem. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que foi a segunda capital do Brasil, né? A primeira foi... Alguém lembra? A gente viu isso no ano passado. Foi São Paulo. Não foi São Salvador. Paulo. Salvador. Foi Salvador na Bahia. O Acre. Que Acre. Fazia nem parte do Brasil na época. Pode olhar aqui. A gente falou isso semana passada, né? Fazia parte da Bolívia. A gente vai ver esse ano, inclusive, ainda, né? Quando foi que o Acre foi incorporado ao Brasil. Isso tem a ver com... A gente vai ver isso em estudos amazônicos. Tem a ver com a Amazônia. Mas, enfim, depois a gente fala disso. Então, o Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil, o governo imperial, né, que nesse momento a gente chama de regencial, que é aquele período justamente em que o Dom Pedro II era criança ainda, ele não reconheceu nem outro, nem o governo de Francisco Vinagre, nem o governo de Ângelo Custódio. Então, o que aconteceu? Deixa eu ver alguém para ler. Gustavo, lê pra gente aqui essa legenda, por favor, isso que está aqui embaixo. O governo regencial no Rio de Janeiro envia Marechal Manuel Jorge Rodrigues para então assumir legalmente a carga na presidência da província. Não dá para ver que a sua foto está na frente. Quem falta só o finalzinho.
Tá conseguindo, Gustavo, ver? Os cabanos não Os cabanos não aceitam. aceitam a ditadura dele. Isso. Falta 5 minutos para acabar a aula. Poxa, Água já? Tchau. Água. são O 8h40. tempo passa tão rápido, né? A aula foi muito boa. Não, mas Foi não muito acabou ainda, ainda tem 5 minutos. Qual é a próxima aula? É a próxima aula É de geografia. história, na sexta-feira. Não, eu tô dizendo a Geografia. próxima aula de hoje. Vai ser na próxima semana, nesse horário. A próxima. Tá, geografia. Gente, parem de gritar, meus Mas- ouvidos aqui, viu? Mas obrigada por avisar, tio. Tá, vamos voltar aqui. Então, o governo regencial no Rio de Janeiro, né, ele não aceita nem o governo de Francisco Vinagre, que era o governo cabano em Belém, nem Ângelo Custódio, que foi lá para Cametá. Ele envia esse cara, que era um militar, Marechal Manuel Jorge Rodrigues, para assumir o governo do Pará. Então, para tirar esses dois aqui e colocar esse governo. Só que os cabanos ainda estavam muito fortalecidos, eles não aceitam. Não é? Então, quando o Marechal Jorge Rodrigues chegou aqui, querendo negociar, né, então, o que ele propôs? Ele propôs para os cabanos que o governo imperial não ia mandar matar ninguém, não ia mandar prender ninguém, ia perdoar todo mundo, né, se eles parassem com o movimento ali, né, e fossem embora. Então ele disse, olha aqui, galera, cabanos, vocês aí, vocês vieram, mataram o presidente da província, tudo bem, a gente perdoa tudo isso, mas vocês saem daqui do Grão-Pará, vão embora e vai ficar tudo beleza. Só que a galera não aceitou isso, né? Então eu acredito provavelmente que ele estaria mentindo, né? Era só para papear os caras e depois ia mandar prender todo mundo. Mas eles logo viram isso, não aceitaram e eles depois organizaram uma tomada na cidade de Vigia e uma segunda invasão à cidade de Belém. Vamos ver aqui um texto. Vou passar aqui. Quem gostaria de ler? Eu já li. Alguém que não leu ainda? Sara não leu ainda. Não, tio, de boa, não precisa. E, gente, rapidinho, antes da gente prosseguir, eu esqueci de fazer a chamada. Deixa eu só ver quem está presente aqui. Faltam 2 minutos. 2 minutos. Calminha aí. Eu não tô conseguindo visualizar todo mundo na sala. Quem é Giovana, né? Giovana, Sara, Pedro, tudo bom? Isabelle, Gustavo, Alexia, Gustavo. Eu. Arthur entrou agora, cabeção. Por que tu entrou só agora, Arthur? Arthur tá dormindo ainda. Eu não tava conseguindo entrar, tio. Ah, não? Eu Tá bom. tava numa capacidade que eu consegui entrar. Tava vendo que eu precisava fazer login. Ah, tá bom. A A Ana Carolina tá aqui ainda? Mãe entrou. Ela não entrou na segunda, né? Ela vai receber presença só na primeira aula. Eu não tava conseguindo entrar, tio. Não é culpa dela. Mas ela falou que ela não conseguiu? Falou Tio, no grupo. Ah, foi? tio, Tá bom. Oi. agora descontraindo. Mas não ficou! Não, Pedro. Para. Ficou. Tá, depois a gente fala que a gente tem que encerrar. Tá. Tchau. Tem mais alguém que falta? Pedro, Falta 1 Giovana, minuto para Sara, acabar a aula. Pedro, Isabelle, Gustavo, Alexia e Arthur. Tem mais alguém que eu não falei? você viu a nova atualização do Knight? Tá muito Não, né? firme. Verdade, tá muito boa a atualização. Tá, vamos só Você ler viu esse a nova slide pra sala? gente encerrar. Pra quem foi que... Arthur que entrou agora. Arthur, lê pra gente, por favor. Tem alguma Tá. participação na aula? É do começo, tudo do começo? Isso, tudinho.
Logo depois, o governo regencial envia para a província do Pará o Marechal Manuel Jorge Rodrigues para então assumir legalmente o cargo de presidência. Rodrigues busca negociar com o então líder cabano, Francisco Vinagre, e propõe o encerramento do movimento cabano. E assim o governo é nomeado pela regência e assumirá o poder de fato, e Rodrigues se comprometia a declarar a anistia dos revoltosos. Anistia quer dizer perdão, tá? Declarar o perdão. Ou seja, que não seriam punidos, mas que deveriam sair da cidade de Belém. Grande parte dos integrantes do movimento pressionou para que isso não acontecesse. Eles invadem a casa de vigia. Vinagre foi preso pelas forças de Marechal Rodrigues e os cabanos invadem Belém pela segunda vez. Certo. Então, galera, como nosso tempo já estourou, na próxima aula a gente continua, tá? A partir do terceiro governo cabano, né? O terceiro e último governo cabano. Tá bom? E é isso. Obrigado pela participação. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Tchau. Não. Não. Tá certo. Então, na próxima aula a gente continua, beleza? Um abraço, boa aula de geografia para vocês e a gente se vê. Tchau. Tchau. Amém. Até mais.